Os pilotos kamikaze japoneses eram bem conhecidos durante a Segunda Guerra Mundial por suas táticas de bombardeio de sacrifício contra embarcações navais inimigas. Eles colocariam suas aeronaves na posição correta antes de usá-las como bombas de navegação humana, perdendo suas vidas no processo. Menos conhecido foi o equivalente alemão, que foi implantado quando o conflito estava chegando ao fim e os bombardeios aéreos dos aliados aumentaram. E esses homens eram conhecidos como Comando Especial Elbe. E o que levou a Luftwaffe a criar essa força foi o puro desespero. Em 1944, os aliados aumentaram seus bombardeios na Alemanha em uma tentativa de enfraquecer as forças inimigas, os esforços de produção e o moral. No início do ano seguinte, lançaram numerosos ataques aéreos. Em Dresden, a Força Aérea Real e as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos colaboraram para formar uma força de 1.200 bombardeiros para lançar 4 ataques na cidade. Pouco depois, uma força da RAF de mais de 1.000 homens bombardeou Essen, enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos continuou bombardeando as ferrovias alemãs. Eles então começaram um longo ataque a Berlim, usando 1.221 bombardeiros aliados e caças de apoio para derrotar as defesas da Luftwaffe. E estes foram apenas alguns dos ataques aéreos lançados pelos aliados quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, com muitas de suas outras forças aéreas sendo enviadas para o interior da Alemanha para atacar aeródromos. E foi em resposta a esses ataques que a Luftwaffe decidiu criar uma unidade não convencional, a Força Especial Elbe. Era comandado pelo Hans Joachim Hermann, que era um piloto alemão. O recrutamento para esta força especial começou no final de 1944, embora o treinamento fosse limitado, pois os pilotos precisavam apenas das habilidades mais básicas para decolar e controlar suas aeronaves. Hermann procurou por um grupo de voluntários com idade entre 18 e 20 anos, que estariam dispostos a lançar suas aeronaves nas áreas vulneráveis dos bombardeiros aliados. E se pudessem, escapariam, mas poderia muito bem se transformar em uma missão suicida. A maioria dos homens que se voluntariaram cresceu com a propaganda alemã da era da guerra e estavam dispostos a se sacrificar pela causa aparente, com o lema de sua unidade traduzido como leal, valente e obediente. O objetivo de Hermann para o Comando Especial Elbe era colocar no ar um número suficiente desses pilotos para fazer com que os aliados retirassem seus bombardeiros e se reagrupassem por alguns meses, permitindo que a Luftwaffe fizesse o mesmo. E para isso, eles usaram o Messerschmitt Bf-109G, uma das aeronaves alemãs mais utilizadas. Em comparação com os Bf-109 normais, os pilotados pelo Comando Especial Elbe foram retirados a maior parte de seus equipamentos para torná-los mais leves, rápidos e fáceis de manobrar. Eles tinham pouca armadura e armamento, exceto por uma única metralhadora, que geralmente era uma MG-131. Além disso, os pilotos recebiam apenas 60 tiros por missão, com a justificativa de que, em uma corrida suicida, eles não precisariam de mais. Apesar do desejo de Hermann de reunir uma grande força, a Alemanha simplesmente não tinha acesso a combustível suficiente. Em vez disso, ele acabou com 180 pilotos que foram implantados em sua primeira e última missão em 7 de abril de 1945. Nesse dia, os aliados deixaram a Inglaterra com uma força de 1.300 B-17 e B-24 a caminho de atacar fábricas de petróleo e armas perto de Hamburgo, bem como aeródromos alemães. Fora do comum, eles foram recebidos pela força total do Comando Especial Elbe.
O plano da Luftwaffe era fazer com que sua força de Messerschmitt Me-262 enfrentasse os caças aliados, enquanto os Bf-109G atacavam seus alvos maiores. Dos 180 pilotos destacados, 120 enfrentaram os bombardeiros com sucesso. Desses, apenas 15 atingiram seus alvos e apenas 8 aeronaves aliadas foram destruídas. Embora os números fossem baixos, o efeito inicial do Comando Especial Elbe sobre os aliados foi imenso. Os bombardeiros não tinham como saber que encontrariam pilotos kamikaze alemães. Assim que perceberam o que estava acontecendo, o plano não surtiu mais o mesmo efeito. Tanto os bombardeiros quanto os caças que os acompanhavam simplesmente abatiam qualquer aeronave que acreditasse em estar tentando atingi-los. E no final das contas, o ataque foi um grande fracasso para a Luftwaffe, com os aliados destruindo mais de 300 aeronaves alemãs. Na semana seguinte, eles eliminaram mais 700 e o Comando Especial Elbe nunca mais voou devido às grandes perdas de pilotos e aeronaves.